Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No vídeo de hoje, que eu já te convido a deixar o like, a assinar o canal se você não for inscrito e a compartilhar nas suas redes sociais, nós vamos falar sobre o mais popular, básico e importante instrumento de medição de qualquer bancada eletrônica, o multímetro. Esse vídeo não vai ser um review sobre modelos ou marcas, tá? Nem vai ser uma aula sobre a sua utilização, porque tem muito material de qualidade na internet sobre isso. O que eu vou fazer é comentar as minhas experiências, dar algumas sugestões sobre como você escolheu o seu multímetro e explicar alguns dos seus recursos. Porque você sabe, são muitos fabricantes, muitos modelos, uma infinidade de recursos e uma gama muito grande de preços. Então, o que eu devo considerar e como escolher o meu multímetro? Calma, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E vamos falar sobre multímetro. O multímetro basicamente é um instrumento de medição que a gente vai utilizar para fazer testes dos nossos projetos. Ele mede grandezas elétricas, ou seja, a tensão, a corrente e resistência. Basicamente, a gente sabe que tem muitas outras funcionalidades nos multímetros atuais, mas o objetivo principal é a medição de tensão, corrente e resistência. Já falei isso antes, né? Não é voltagem, amperagem e ohmagem, é tensão, corrente e resistência. Vamos atentar aos termos corretos aí. Ele com certeza é o principal instrumento de medida para a eletrônica, praticamente obrigatório. No final do vídeo eu vou fazer uma série de demonstrações práticas sobre características e recursos importantes que vão te ajudar a selecionar o teu multímetro. Em relação a variações, basicamente a gente tem duas classificações. O multímetro pode ser analógico e digital. Eu não tenho multímetro analógico. Embora você pode pensar assim, claro, porque é um modelo antigo, né, de ponteiro. Não. Tem medições, por exemplo, que você só vai conseguir ter uma noção visual da medição com o multímetro analógico, porque o movimento da agulha, né, do ponteiro no galvanômetro, no indicador, vai te dar uma noção de oscilação daquele sinal, daquela medição que você está fazendo, coisa que no display do multímetro digital você não vai conseguir. Então não menosprezamos o multímetro analógico. Eu não tenho porque realmente não tive necessidade ainda, ok? Bom, ele pode ser então analógico e digital, né? O analógico é importante para a gente ver essas referências visuais na nossa medição, e o digital, que são os modelos, vamos dizer assim, atuais, a oferta de recursos que eles têm é muito maior que os modelos analógicos. Outra classificação é os multímetros portáteis e os modelos de bancada. Os modelos portáteis, aqui são todos exemplos de modelos portáteis, né? São alimentados a pilhas ou baterias, tem tamanhos reduzidos, né? Cabem na mão, no bolso, são dispositivos para a gente segurar, normalmente operando com uma mão só, e com um peso em torno de 200 gramas a 500 gramas. São realmente dispositivos pequenos e portáteis. Já os equipamentos de bancada, normalmente eles são alimentados pela rede elétrica, né, 110, 220, porque eles ficam a princípio estáticos, né, na bancada, mas tem alguns modelos também, vamos dizer assim, semi-portáteis, né, que funcionam a pilhas. Tá? Normalmente eles são mais precisos que os equipamentos portáteis e têm faixas de leitura mais abrangentes. Eles normalmente se dedicam mais a instrumentos de laboratório, ou seja, vão ser equipamentos com maior precisão.
uma curiosidade, né, são equipamentos bem maiores, com um peso em torno de 1 kg a 3 kg. São equipamentos então bem maiores, bem mais robustos. Além disso, a gente tem muitos modelos, né, e custos muito variados. Esses custos, né, os valores, eles podem variar de dezenas de reais, 40, 50 reais, você consegue comprar aí multímetros bem básicos, né, até milhares de reais, 2.000, 3.000 reais, ok? Então tem uma gama muito grande de modelos. Vou deixar aqui um card com um vídeo do nosso amigo Eloy do Electrolab, onde ele vai te mostrar uma série de modelos e explicar um pouco mais sobre os multímetros, inclusive demonstrando aí as diferenças, né, as características do multímetro digital e o analógico. Mas enfim, como escolher o multímetro? Eu vou te dar aqui algumas dicas para te ajudar. Aí são 10 dicas e uma 11ª muito importante para ajudar você a escolher seu multímetro. Vamos lá. Em primeiro lugar, o multímetro é necessário, você vai ter que adquiri-lo. Se você quer mexer com eletrônica, não tem como você não ter um multímetro, porque você vai precisar fazer medições no seu dia a dia que somente o multímetro vai poder proporcionar para você. Então, o multímetro é necessário. Número 2. Provavelmente você não terá somente um multímetro. Em algum momento você vai utilizar aí um multímetro para fazer a sua medição, só que vai acontecer de você precisar simultaneamente estar fazendo mais de uma medição e vai precisar mais de um multímetro, ok? Então você vai ter certamente 2 ou mais multímetros. Número 3. Em algum momento você certamente vai precisar utilizar mais de um multímetro, que é o que eu acabei de falar. Então, você terá não só um, mas 2 ou até mais, porque você vai precisar usar mais de um em algum momento. Número 4. É um instrumento que justifica o investimento, porque ele tem uma vida útil muito longa. Eu vou depois contar o histórico desses meus multímetros. A gente tem aqui modelos bem antigos que funcionam perfeitamente até hoje e são úteis com as funcionalidades deles. Então é um equipamento que justifica o seu investimento. Não é um equipamento que você vai, por exemplo, pagar, entre aspas, caro, né? E daqui a pouco vai ficar obsoleto. Muito pelo contrário, a vida útil do multímetro é muito grande. Número 5. Leve em conta sempre a relação de custo-benefício. Nem sempre um multímetro mais baratinho vai ser um bom investimento. Então, a grana está curta, tenta parcelar, tenta esperar um pouquinho, mas compra um multímetro que vai te trazer um bom custo-benefício, ok? Pense nisso. O multímetro é um investimento que se justifica. Número 6. O custo baixo pode se tornar caro. Então, um equipamento de má qualidade, um equipamento de procedência ruim, você vai estar fazendo só um gasto, porque esse equipamento não vai te atender. Lembre que é um equipamento de medição, logo ele tem que ser preciso. De que me adianta usar um multímetro que não tem uma precisão? Inútil, né? Então pense bem nisso. Número 7. Um multímetro também é um item de segurança, atente muito a isso. Não vou entrar no detalhe aqui, no vídeo do Eloy ele explica um pouco sobre isso, sobre as categorias de segurança. A gente tem que usar o equipamento adequado a cada categoria, principalmente no que se refere à alta tensão. Se você é um robista que vai trabalhar só com baixa tensão, talvez não seja tão relevante, mas no momento que você já vai trabalhar numa medição de uma fonte, 110, 220, alguma medição com uma tensão mais alta, ou até mesmo para você ter uma garantia, né, de uso do seu equipamento, que não é equipamento que vai daqui a pouco dar um curto-circuito quando você vai medir uma corrente, que vai te dar um risco aí de levar um choque quando estiver medindo uma tensão. Então atente para características de segurança do seu multímetro. Número 8. Você não vai encontrar todos os recursos que necessita em um único modelo. Não existe o multímetro perfeito que vai ter todos os seus recursos. Então adquira o que melhor se adequar à sua necessidade no momento. Certamente você vai ter que adquirir outro depois. Então, número 9 é isso, procure os recursos que você realmente
precisa. Não fique aí divagando, pensando que, poxa, eu preciso que o meu multímetro fale a medição. Boa essa. Então, atente ao que você precisa no momento, tá bom? Não fica daqui a pouco postergando, porque o modelo não é exatamente o que eu quero, porque eu não tenho dinheiro, não. Compre um que te atende hoje e amanhã você vai poder adquirir um outro que te atenda especificamente naquilo que você precisa. Número 10. Quando precisar de outro recurso, basta comprar outro multímetro. Sim, você vai ter, depois a gente vai detalhar aqui as funcionalidades, por exemplo, desses modelos, você vai ver que a funcionalidade de um pode estar repetida em outro, mas não, eu posso ter uma funcionalidade específica de um modelo que eu não tenho no outro. Então, tem uma gama muito grande de funcionalidades. E a dica número 11, olha só, o multímetro é um instrumento técnico que requer conhecimento para a sua utilização. Não é uma ferramenta que qualquer leigo vai utilizar. Aí eu quero citar aqui principalmente duas coisas. O uso em alta tensão, gente, muito cuidado em fazer medições em alta tensão, ok? E também eu quero comentar o caso aqui que está bem divulgado até no YouTube, de uma apresentadora de TV que estava recomendando que um multímetro é uma ferramenta que todo mundo tem que ter em casa. Uma péssima sugestão, porque nessa mesma apresentação que ela estava fazendo, ela tenta fazer uma medição de uma tomada ao vivo na TV e por pouco não leva um choque. Ela começa a mudar o seletor ao vivo na TV e simplesmente estoura, coloca em curto, né, em uma determinada posição do seletor, coloca em curto o multímetro, que poderia ter dado um choque, talvez até fatal, ao vivo na apresentadora na TV. Então, gente, muito cuidado. Muito bem, afinal, que recursos procurar no multímetro? Vamos lá. Recursos básicos, que são a medição de tensão contínua e alternada, a medição de corrente contínua e alternada, a medição de resistência, ou seja, as três grandezas. Observa que você vai precisar fazer a medição de tensão contínua e alternada e corrente contínua e alternada. Nem sempre todos os multímetros vão ter todas essas características. Eu vou te mostrar inclusive um dos meus que não tem essas quatro opções de medição, tá? Bom, resistência, múltiplas escalas, né? Claro, porque você vai estar medindo aí várias escalas. Nem sempre o multímetro mais básico vai ter a escala automática ou auto-range, que a gente chama. Então você vai ter que selecionar manualmente essas escalas, mas o importante é que ele tenha várias escalas, claro, de acordo com a necessidade que você vai trabalhar. Lembrando sempre, né? Adquira o multímetro adequado à sua necessidade. Outro recurso básico também que normalmente eles têm é o que? A condutividade sonora, que é o que? Aquele famoso bip, né? Para você testar a continuidade. Quero testar um contato, quero testar um cabo, alguma coisa assim, coloca as pontas de prova lá, pip, dá o contato, ok? Esses são recursos básicos que você vai encontrar em praticamente qualquer multímetro. Medições adicionais que eu posso então buscar em alguns modelos aí um pouco mais sofisticados. HFE, fator de amplificação de transistor, que é normalmente teste de transistor e medição de HFE, o fator de amplificação de transistor, tanto transistor PNP quanto NPN. Medição de diodo e LED também, queda de tensão de diodo, né? Testar o diodo se está em curto ou não, certo? Medição de frequência é um recurso bastante comum nos multímetros digitais, inclusive com a medição de Duty Cycle. Além de medir a frequência, ele te dá o Duty Cycle, né, de 0 a 100% dentro daquela frequência que ele está medindo. É um recurso bem interessante. Medição de capacitância. Eu vou medir então meus capacitores. Isso é um recurso bem importante também. Indutância, medida de indutores.
também é um recurso interessante. E medição de temperatura, tem vários multímetros que oferecem essa medição, tanto com medidor, tanto com sensor externo, um termopar, quanto medição interna. Você pode ligar ele no ambiente, ele vai medir a temperatura ambiente, aí normalmente em Celsius e Fahrenheit, nas duas escalas, tá? Então assim, são medições adicionais que você pode buscar aí no seu multímetro. Aí a gente entra nas especializações, que basicamente são faixas adicionais, faixas mais específicas para daqui a pouco algum multímetro mais indicado a algum uso. Aí a gente pode destacar na parte de tensão, né, medições de milivolts, que também é bastante comum, ou kilovolts. Tensões acima de 1000 volts. Observa que já começa a ficar bem específico, tá? Na parte de corrente, medições em miliampere e microampere, também bem útil, tá? Normalmente você já vai ter aí medição em miliampere, normalmente você vai ter medições até 10 amperes, tá? Nos multímetros, mas microampere é bem interessante, porque hoje em dia na eletrônica você tem dispositivos que com consumo cada vez mais baixo. Daqui a pouco uma escala de miliampere não vai ser suficiente para você fazer sua medição, então escala de microampere. Bacana? E um recurso muito importante que eu vou te demonstrar inclusive na prática no final do vídeo, o True RMS. Para você entender o que é o True RMS, eu vou deixar aqui o card também de um outro vídeo do Eloy, do Electrolab, explicando o que é a medida RMS. Tá? Muito importante para a gente fazer aí as medições nos nossos circuitos, tá bom? Então, isso é importante, nem todos os multímetros são RMS. Dos meus 5, por exemplo, só esse último aqui é True RMS. Veja o vídeo do Eloy para entender qual é a importância. Muito bom. Recursos extras aí que a gente já pode então buscar como adicionais, não tão relevantes no que tange a medição. Alguns até assim. Bom, escala automática. Escala automática é muito útil porque você evita, por exemplo, o risco de danificar o seu multímetro e facilitar a operação. Eu quero medir uma tensão, não sei qual a tensão que eu vou medir. Se você não tem a mínima noção, qual é o indicado na escala manual? Você começa na escala mais alta e vem reduzindo até adequar a escala à sua medição, ok? Se você de repente esquecer, isso pode danificar o seu multímetro. No equipamento com escala automática ou auto-range, ele mesmo define. Uma coisa interessante também assim, nem sempre, aí é que tá, é interessante assim como a gente adequa sempre ao uso. Nem sempre vai ser interessante você usar o dispositivo, um multímetro com auto-range, no modo auto-range. Você vai querer, por exemplo, definir manualmente e fixar a faixa de medição, tá? E eles permitem fazer isso também, normalmente, tá bom? Então, auto-range ou escala automática. Maior resolução, é uma coisa que eu vou te mostrar depois também na prática. Normalmente você vai escutar que o multímetro é de 2.000 contagens, 4.000 contagens, 6.000 contagens, ou então 9.999 contagens. O que é isso? É a resolução que ele consegue demonstrar no display. Eu vou te mostrar na prática para você entender o que é isso e como é importante, tá? Multímetros mais simples normalmente serão do modelo de 2.000 contagens. Depois a gente tem os modelos de 4.000, 6.000 e modelos mais novos já tendem a ser de 9.999 contagens. Vou te mostrar na prática depois. Auto Power Off, ou seja, autodesligamento, é um recurso bem interessante, né, para você não gastar aí desnecessariamente a sua bateria. Apesar de que os multímetros digitais têm um consumo já muito baixo, mas é interessante o recurso de Auto Power Off, tá? Inclusive alguns você pode habilitar e desabilitar para ele desligar automaticamente ou não, é um recurso bem útil. Iluminação, né, também é interessante, você está daqui a pouco com o ambiente aí com um pouco de dificuldade na leitura, está escuro, alguma coisa assim, você pode ligar a retroalimentação do seu multímetro. Manter medição, normalmente a gente chama de hold. O que é isso?
estou fazendo a medição e quero, né, encerrar a medição, quero desenergizar o circuito, quero desmontar minha medição. Eu tenho uma tecla chamada Hold que vai manter a medição no display, é bem útil. De uma forma aí semelhante, a gente tem as opções para valor mínimo e valor máximo. Eu posso definir também que o multímetro vai armazenar para mim sempre a menor leitura dentro do intervalo que eu estou fazendo, ou o oposto, a maior leitura. Tá? E também outra variação do valor menor, do valor mínimo e valor máximo é o valor relativo. Isso é bem interessante. Imagina que eu estou fazendo uma medição e eu quero medir qual a variação a partir da minha medida inicial. Então eu defino lá, faço a medição e aí seleciono medida relativa. Ele vai medir a partir do valor original a variação, bem útil também. Então o hold, né, manter valor, ler valor mínimo e valor máximo e valor relativo. São 4 funcionalidades aí bem interessantes de recursos extras para você utilizar. Recursos adicionais, aquele plus, né? O plus a mais, né? que falam também. Então, uma funcionalidade assim bem atual, tá? Bem nova, é o NCV, o Non-Contact Voltage Detection. O que é isso? Imagina o seguinte, você vai fazer uma medição numa rede elétrica em algum ponto e não tem noção se aquele ponto está energizado ou não. Para você não precisar correr o risco de fazer uma medição, daqui a pouco se arriscar até levar um choque, o equipamento você aproxima, sem precisar contato, e ele vai te indicar a existência de energia elétrica naquele local. É bem interessante para o pessoal da elétrica, né, que faz manutenção, é muito útil. Então é um recurso bastante novo, tá? Que você encontra aí nos multímetros. Gerador de sinais também é bem interessante. Eu tenho um modelo aqui que faz isso, eu vou te demonstrar. Gerador de sinais, para quê? Se você não quer adquirir um gerador de sinais específico, você pode adquirir um multímetro com essa funcionalidade para ter, claro, ele vai ter um básico ali, daqui a pouco uma onda senoidal, uma onda quadrada, num range ali bem limitado de frequências, mas pode ser uma ferramenta útil no seu dia a dia, tá bom? É um recurso aí adicional. E interface para computador, sim, conectar o multímetro ao teu computador. Para quê? Para fazer aquisição de dados, para fazer monitoramento. Eu quero deixar lá o meu equipamento fazendo uma medição durante um tempo, meia hora, uma hora, um dia, né? Claro que você não vai ficar anotando lá a medição, né? Você liga ele no computador e fica registrando no computador. Esse é um recurso bem legal, que eu tenho um multímetro com essa funcionalidade, eu vou te demonstrar no final. Então agora, entendido aí os recursos, vamos que eu vou te apresentar no detalhe cada um dos meus multímetros. Como eu falei no início, esse vídeo não é para fazer propaganda de marca, modelo, fabricante, nada disso. Não estou recebendo patrocínio de nenhuma das marcas, simplesmente eu estou apresentando para você aqui os modelos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, conforme as minhas necessidades, tá? E daí dicas e minhas opiniões sobre os multímetros. Então vou começar com o meu mais antigo. Esse cara aqui é um Minipa ET 2060. Legal? Ele é um modelo de 2000 contagens que possui tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, frequência, capacitância, HFE de transistor, diodo e continuidade. Um plus que ele tem aqui então é uma escala de microamperes. Olha que interessante. Gente, esse cara aqui eu adquiri em 1998, ele tem 21 anos e funcionando aí perfeitamente, tá bom? Então, gente, multímetro é investimento, vale a pena você adquirir porque a vida útil é muito grande. O meu outro modelinho Minipa é o ET 1002, esse cara aqui, olha só, azulzinho padrão, né? Cor Minipa. Ele apresenta então tensão corrente contínua e alternada, corrente somente contínua, olha aí então, né? Resistência, HFE de transistor, medição de diodo, LED e continuidade.
Também é um modelo de 2.000 contagens e também tem o recurso da escala de microamperes. Esse é um modelo de 2013, ele tem então aí 6 anos e curiosamente até hoje, se você, eu estive olhando no site da Minipa outro dia, ele tem uns videozinhos lá, ele ainda é um dos modelos mais vendidos da Minipa. Olha só, é um excelente custo-benefício, tá? A faixa de preço dele está em torno de 60 a 70 reais. Legal? Claro, o meu Minipa lá, tiozinho de 21 anos, não está mais sendo comercializado, certo? Então por isso que eu não falei o preço dele. Bom, outra marca aí, a marca Victor, né? Então, Minipa, marca nacional, tá? Então assim, eu convido você até a olhar o site, aí tem a história toda da Minipa, é bem bacana. Meus multímetros da marca Victor. A Victor é uma marca chinesa, tá? De uma qualidade muito boa. Não é porque é chinês que é ruim. Então é uma marca de uma qualidade muito boa. Esse aqui é o meu modelo Victor 86C. Ele mede tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, frequência com o Dutch Cycle, inclusive, da frequência, capacitância, HFE de transistor, diodo, continuidade e temperatura. Olha só, quer ver? Deixa eu colocar ele aqui, ó, na medição de temperatura. Olha, eu vou ligar a iluminação, 23 graus. Viu que legal? Então, ele tem escala, é um multímetro de 4.000 contagens, né? Depois eu vou te mostrar o que é essa diferença. 4.000 contagens. Ele tem escala automática, né? Auto range, isso é bem interessante. Tem as opções de hold, mínimo e máximo, que a gente explicou anteriormente, e também a medição relativa. Iluminação, como a gente viu, né? E escala de microamperes, então é bem completo. Tem auto power off e tem uma interface USB para ligar com o computador. Vou te demonstrar esse recurso super bacana. Ele tem um software que te permite ligar no computador e ficar monitorando. Depois a gente vai ver isso. É um modelo de 2015, tem 4 anos, tá? E esse é o meu modelo aí mais sofisticado, tá? Esse Victor 86C. Faixa de preço dele, que ainda é comercializado, né? Na faixa de 300 a 400 reais. Meu outro modelo Victor é esse cara aqui, é o VC9808 Plus. Então, ele mede tensão, corrente contínua e alternada, tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, frequência, capacitância e indutância. Olha só, meu único multímetro que mede indutância, então viram como é interessante? Você vai ter recursos específicos. HFE de transistor, diodo, continuidade e temperatura. É um modelo de 2.000 contagens. Olha, por exemplo, que interessante, embora ele tenha medição de indutância, ele é um cara de seleção manual. Viu? Interessante? Ele tem a função de hold, iluminação e corrente até 20 amperes. Todos os outros modelos medem até 10 amperes. Esse mede 20 amperes. Deixa eu ligar ele aqui, olha só, bacana. Vamos botar alguma medição qualquer aqui, ó. Vou ligar o backlight dele. Opa, desliguei. Backlight, olha aí, tá aqui ele, ó. Legal. Escala manual. Bacana. Então, o que ele tem de destaque, né? Embora seja escala manual, corrente até 20 amperes, né? O dobro das outras, e medição de indutância. Bacana, nosso Victor aqui. E o meu quinto multímetro, complementando aqui, ele é um modelo então de 2017, tem 2 anos, faixa de preço entre 200 e 300 reais. Bacana. E o meu modelinho mais novo aqui é o modelo Aneng, a N8008. Aneng é uma marca chinesa também, que está trazendo modelos muito legais, muito modernos e muito completos. Então, de novo, não é porque é chinês que é de baixa qualidade, tá? Então veja aí os produtos da Aneng. Então ele é um multímetro que mede tensão, tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada,
resistência, frequência, conduct cycle, capacitância, diodo e continuidade. Esse cara é de 9.999 contagens, ou seja, a máxima resolução possível. Vou te mostrar depois o que isso impacta. Escala automática, né? Lembrando, via de regra, todos os multímetros com escala automática também podem ter a seleção manual, tá? Você pode controlar isso. Iluminação, deixa eu ligar ele aqui. Ah, bacana. Ó, bacaninha, bonitinho aqui, meu Aneng 8008. Então, o rol de iluminação, faixa de microampere e o que ele tem aí os plus que esse cara nos oferece? Ele é True RMS, tá? Veja lá no vídeo do Eloy a explicação da importância do True RMS. Eu vou te demonstrar na prática depois também. E o que mais ele faz? Olha que legal. Ele tem um gerador de onda quadrada. Olha que legal. Eu posso ter geração de onda quadrada de 50 até 5.000 Hz. Olha só. 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 Hz, onda quadrada. 2, 3, 4, 5 kHz, né? 5.000 Hz de onda quadrada. Aqui ele gera uma onda quadrada com amplitude de 3,25 volts pico a pico, tá? Então esse é o nosso Aneng. Ele é um modelo de 2018, então ele tem aí menos de um ano. É o meu modelo mais moderno, né, o mais novo. E a faixa de preço dele, gente, 150 a 200 reais. É um custo-benefício muito bom também, tá? Um equipamento muito novo. Então você pode observar o quê? A evolução, né, no tempo dos modelos de multímetro. Bem interessante. Muito recurso, muitos modelos, muitas funcionalidades, tá? Realmente é uma coisa bem complexa, né? A gente definir aí qual é o nosso, multímetro utilizar. Aí você vai perguntar, Miquelon, e o Fluke? Eu não tenho Fluke, tá? Para quem não conhece, o Fluke é uma das marcas mais renomadas aí de multímetro, não só multímetro, né? De vários instrumentos de medição, não só para eletrônica, né, mas para várias áreas. É uma linha de instrumentos técnicos, né, de medição muito boa, muito famosa, muito aclamada. Eu não tenho multímetro Fluke porque, na minha opinião, tá, única e exclusivamente na minha opinião, é um custo-benefício muito alto, tá? Os Flukes tendem a ser mais caros. Sim, gente, tem qualidade, sim, não estou questionando isso, mas eu digo assim, na minha opinião, tá? Eu não compro o Fluke porque o custo-benefício é muito alto, na minha opinião, ok? Muito bem, eu vou deixar os links de todos os fabricantes na descrição do vídeo. Minipa, a Victor, a Aneng e a Fluke, para você visitar os sites e conhecer os produtos, porque, gente, é muita opção, são muitos modelos. De novo, né, em modelos, fabricantes, faixa de preço, né, gente, tem muita coisa. Bom, e agora, na última parte do vídeo, vamos às demonstrações práticas, que você sabe sempre que é a parte que eu mais gosto. Nessa primeira prática, eu vou te mostrar então a medição de tensão contínua, para exemplificar a resolução, aquelas contagens lá que eu te mostrei, tá? Lembrando que esses três modelos, os dois modelos Minipa e esse Victor são de 2.000 contagens, o Victor 86 são 4.000 contagens e o Aneng são de 9.999 contagens. O que eu fiz aqui? Todos eles escala de tensão contínua e a minha fonte de bancada aqui, olha o que eu vou fazer. Tá zerado aqui, claro, tem um mínimo lá de tensão, 0,026 volts, né, um mínimo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar a tensão, olha só. Aumentando devagarinho aqui, dá pra ver todos os displays aí, bacana. 400 milivolts, 500, 700, 1 volt, beleza, 1.2 volts. Uma coisa importante, eu deixei os dois multímetros de escala automática em manual, tá? De propósito, então ele não vai mudar a escala automaticamente. Os outros são escalas manuais. Bacana? Olha só o que vai acontecer. Quando a gente fala que a
escala de 2000 contagens, quer dizer que ele vai exibir no display até 1999. Ah, legal, 1, 2, 3, 4, não vai mostrar. Ele vai só até 1999, olha só, 1.6 volts, observa lá, os dois Minipa e o Victor aqui, 1.9, olha só o que vai acontecer, subindo devagarinho, opa, olha lá, viu? Overload, 1, né, overload. Eu passei da escala, passei de 2000 contagens, deixa eu voltar um pouquinho a atenção, olha só. Voltar, ó, voltou, legal? Ó, 188, 189, 179. Vou subir devagarinho, olha lá, ó. Vai bater em 1999 e vai passar a escala. Os dois Minipa foram e aqui o Victor também. Legal? E olha só, o Aneng, 9.999 contagens, e o Victor 86, 4.000. Vou continuar subindo, legal? Então os três lá já estão fora, já não estão exibindo mais. Olha só, 2.7, 2.8, 3. Lembra que esse é 4.000 contagens, vai até quanto? Até 4.000, exatamente. Ó, 3.400, 3.500, 3.7, né? Volts, 3.8 volts. Opa, ó, bateu lá na escala, ó, 3.900, 3.900 milivolts, né, gente? Tá? 3.9 volts. 3.9, bom, bateu. Então, os de 2.000 medições já deu fora de escala. Agora aqui bati 4 volts, o de 4.000 medições deu fora de escala. E o nosso amigo Aneng aqui, olha só, eu vou continuar subindo, ó. Eu vou fazer rapidinho para não forçar a escala dos outros, tá? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, vai bater 9.9, ó, e vai dar fora de escala também, viu? Ó, 9.000, ó, 9.99 e pá, fora de escala. Deixa eu voltar rapidão aqui. Legal. Vou deixar aqui em 1 volt, mais ou menos, ó. Então, entenderam a diferença? Como é importante a resolução? Aqui eu mostrei a intenção, mas imagine o seguinte, o display de 2.000 contagens vai só até 1999. O display de 4.000 contagens vai até 3.999. E o de 9.999 vai até 9.999. Então é importante você considerar isso porque impacta diretamente na resolução do seu multímetro. Por exemplo, uma tensão que a gente usa bastante, né? 3,3 volts. Olha que chato. Não consigo medir, por exemplo, na escala de 2 volts. Eu tenho que jogar esse cara aqui para a escala de 20 volts. Esse cara aqui eu tenho que mudar também. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar ele, voltar para o auto range. Beleza. Esse cara aqui também, ó. Vamos deixar ele em auto range. Beleza. Opa. Pá. Volta, meu. Aí, faz assim que é mais fácil. Pronto. Bacana. E eu vou deixar esse cara, olha só aqui. Preciso ir para 20 volts. Preciso ir para 20 volts. Olha que chato, né? Legal. Mas eu queria medir só 3,3 e eu tenho que botar na escala de 20 volts. Legal, ó. Ele mede agora, bacana. Mas olha só, tô lá na escala de 20 volts. Eu perco, de certa forma, né, uma sensibilidade. Legal, ó. Bacana, agora posso ir, ó, 8, 6, pá, indo, até onde eu consigo ir na escala agora? Até 20 volts, né? Ó, quando bater lá, vamos ver de novo, ó, 14, 15, 16, 18, os auto range esquece, ele não vai cair da escala, tá? Mas olha só, 1.9, 19 volts, vai bater no fundo, 11, 19, pá, fora de escala, legal? Porque bateu os 200, 20 volts, né? Então, essa demonstração para você entender a resolução, o número de contagens do seu multímetro. Muito importante na hora de você selecionar o equipamento que você vai adquirir. Agora eu vou te mostrar uma funcionalidade, um recurso do modelo Victor 86C, que é a possibilidade de
conectar ele ao computador. Então olha que interessante, eu tenho aqui um cabo USB ligado e tem uma interface USB para conectar direto no computador. E olha o aplicativo dele, que bacana. Então eu tenho aqui ele ligado na escala de tensão. Eu deixei aqui o range fixo, tá? Só para facilitar a leitura. A minha fonte, tá? Eu vou colocar até 30 volts aqui nessa minha fonte. Olha só, vou então dar o start aqui. Olha que bacana, esse aplicativo vem com ele, tá? Olha lá, zerado, registrando. Então eu defini aqui os parâmetros para o gráfico, quantos pontos eu quero ler, defini que eu quero ler a medição a cada 1 segundo, tudo isso você parametriza e depois esse aplicativo exporta em texto ou em Excel. Então olha que bacana, vamos lá, vamos começar a aumentar a tensão, olha só, 0,2, 1 volt lá na medição e olha lá no aplicativo, olha que bacana, 3, você veja aí o gráfico, olha que legal, a cada segundo ele vai subindo, 8 volts, 9, 10 volts, olha que bacana o gráfico, legal, né? A cada segundo, ó, com data, hora, tudo no detalhe. E aí se você quiser depois pode exportar. Então, por exemplo, quero fazer uma medição de um circuito, quero deixar um dia medindo, por exemplo, a performance, medir temperatura, para ver aquecimento, alguma coisa assim, ou tentar identificar algum erro, algum problema no teu circuito, né, que você não consegue identificar, ou talvez que apareça de vez em quando, deixa logando, deixa registrando, ele vai controlar tudo. Olha só, subindo mais um pouquinho, 12 volts, 13, 15, 16, 23 volts, olha lá, que legal. Esse é um recurso muito interessante. Então, um daqueles recursos adicionais, né, que você vai buscar ou não, conforme a sua necessidade, né, no multímetro. 27 volts, 28 volts. Chegar lá no fim da escala da minha fonte, eu vou para o outro ajuste, 29, ajuste fino agora para bater lá no final, olha só. Esse é o limite da minha fonte, ó, 32 volts, tá lá, 32 volts, olha que legal. Olha que ferramenta interessante para você usar aí no seu dia a dia. Deixa eu retornar aqui a tensão agora, devagarinho. Ajuste fino primeiro, zerei ajuste fino, 29. Agora ajuste grosso, baixando, 28, 27, 26, 25. Olha lá o gráfico direitinho, a cada 1 segundo. Legal? Funcionalidade desse modelo então Victor 86C, não é o único modelo que tem isso, outros modelos têm, mas é então um recurso que você pode usufruir, né? Dos meus 5 modelos é o único que tem isso. Bacana, então, integração com o computador. Como terceira demonstração prática, eu quero te mostrar a leitura de tensão alternada com a medição True RMS do modelo Aneng contra uma medição não RMS do nosso Victor 86. Então eu configurei o gerador de onda para 60 Hz, uma tensão pico a pico de 4 volts de amplitude com onda senoidal, que é o que? A onda que a gente tem aí na rede de corrente alternada. Legal? Então eu vou acionar o canal aqui, olha só a medição. Essa medição de 4 volts pico a pico, né, tem que dar uma tensão RMS de 1,41. Então olha lá, o Aneng 1,41 certinho, o Victor 1,40. Beleza, estão coerentes. Por quê? Os multímetros não True RMS, o que eles fazem? Veja o vídeo lá do Eloy, certo? Eles são preparados para fazer uma medição de corrente alternada senoidal com uma frequência em torno de 60 Hz até 100 Hz, de 40 a 100 Hz. Legal? Bacana. Isso garante uma relativa precisão para eles. Olha só como ele fica oscilando, né? E o Aneng True RMS está aqui, 1,41, certinho. Agora vamos ver o seguinte. O multímetro não True RMS, como eu falei, ele só está calibrado para fazer a medição
em senoide. Olha o que eu vou fazer. Vou mudar minha onda, por exemplo, para onda quadrada, que é uma onda comum que a gente usa na eletrônica. Bacana. E o Aneng certinho, 1,94. Tensão correspondente a RMS, né, a essa onda de 4 volts pico a pico em onda quadrada. Bacana? E olha só para onde foi o Victor, 2,4. Jogou lá para cima, um erro para mais na onda quadrada. Outro exemplo, observa que a frequência e a tensão não mudou. Vamos mudar agora para onda triangular, que também é uma onda aí relativamente comum. Olha o que acontece agora. 1,15, legal, tensão correta, RMS do Aneng, mas olha só, ele começa a fazer uma medição, mas fica instável, já está caindo, ó. Legal? Então, o erro do não True RMS na onda triangular é para baixo. Então, legal? Então, esses são exemplos aí da importância de você ter, por exemplo, um multímetro True RMS. E não só com esses 3 exemplos de onda, tá? Assim, tem vários outros tipos de onda, tá? Para você entender a importância de fazer a medição True RMS. Essa foi a nossa conversa sobre o multímetro, essa ferramenta tão importante no nosso dia a dia da eletrônica. Eu espero que as informações tenham sido úteis para auxiliar você a compreender aí os recursos dos multímetros, ajudar você a selecionar o seu primeiro ou o seu próximo multímetro. De novo, né, isento de marca, isento de modelo, só prestando aí informações para você. Quero te convidar então de novo, né, a deixar o like, a assinar o canal se você não é ainda um assinante, marque o sininho para receber as próximas atualizações. Deixa aí os seus comentários, suas dúvidas, conte para nós aí quais os modelos de multímetro que você já usa, né? O que você achou das nossas demonstrações práticas, né? As 3 demonstrações, então, explicando sobre a resolução. Você entende agora o que é uma resolução de 2.000 contagens, 4.000, 6, 9.999 contagens, o que impacta na precisão do seu multímetro. Esse recurso específico aqui do meu modelo Victor 86C, que é a interface com o computador, uma ferramenta muito útil para a gente ficar diagnosticando e registrando dados, né, para poder fazer uma posterior análise. Claro, não é só esse modelo que tem, há outros modelos que você vai encontrar com esse recurso, e a medição True RMS em comparação a um multímetro não True RMS. Você vê o impacto que isso tem em fazer medições incorretas. Espero que as informações tenham sido úteis e muito obrigado por nos prestigiar. E, como sempre, até a próxima! Obrigado por nos prestigiar, deixe seus comentários e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!